Então, questão 1, prova da Prefeitura de Estrela aplicada em 2022. Então, essas 100 questões que eu organizei estão separadas por assunto e são questões de provas de 2021 e 2022, tá? Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica simples. Por partes. O que é uma proposição? Vamos começar assim, ó, revisando o que é uma proposição. Para ser uma proposição, tem que ser uma frase declarativa. Então, somente frases declarativas são proposições. Quer dizer que qualquer outro tipo de frase não é proposição. Interrogativa, exclamativa, imperativa, optativa não é proposição. Então, para ser uma proposição, tem que ser uma frase declarativa. Com sentido completo. Ou seja, uma frase que tenha verbo, precisa ter verbo para ser proposição. Por exemplo, o computador da Dani não é uma proposição. Atribuir valor lógico verdadeiro ou falso é uma outra característica das proposições lógicas. Então, para ser uma proposição, frase declarativa com sentido completo, a qual a gente possa atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Tá? Então, isso é uma proposição. Então, só nessa definição aí, a gente já tem um tipo de enunciado que aparece nas questões. Ou seja, num conjunto de frases, identificar o que é proposição e o que não é proposição. Além disso, o que a gente tem que saber sobre proposições? Elas podem ser classificadas como simples ou compostas. O que é uma proposição simples? É quando for uma única declaração. Então, uma única declaração é uma proposição simples. Por exemplo, eu dizer, Ana é advogada. Uma única declaração, então isso é uma proposição simples. Proposição composta é quando a gente vai conectar, vai combinar duas ou mais proposições simples. Então, quando a gente tem duas ou mais proposições, usando os conectivos lógicos, a gente tem as proposições compostas. Por exemplo, dizer que Ana é advogada ou Paulo é médico. Então, observa que Ana é advogada, isso é uma proposição, Paulo é médico, isso é outra proposição, e elas estão ligadas aqui por um conectivo que representa a disjunção. Tá? Mas nesse primeiro momento, o que tem que ficar bem claro? Que proposição é uma frase declarativa. Então, somente declarações são proposições. Se for uma frase interrogativa, imperativa, optativa, exclamativa, não é proposição. Então, na questão 1, o que a gente tem ali? Letra A. Qual será o time vencedor da Copa do Mundo de 2022? Frase interrogativa. Não é proposição. Desejamos um bom trabalho a todos, né? Exprime um desejo, né? Uma frase optativa, então não é proposição. Estrela é a capital do Rio Grande do Sul. Frase declarativa. Vou deixar ela aqui para a gente pensar um pouco mais sobre ela depois. Estrela é a capital do Rio Grande do Sul, é uma frase declarativa, deixa assim por enquanto. João é médico ou Amanda é juíza. Também é uma frase declarativa. Então temos que pensar sobre essas duas depois. Prossiga, insista, vença. Não é proposição, certo? Então, somente frases declarativas são proposições. Qualquer outro tipo de frase não é proposição. Agora, esteja atento, esteja aí atenta ao enunciado que eu quero uma proposição simples. Então, proposição simples é uma única declaração. É quando a gente não usa ainda os conectivos lógicos. Ou seja, conjunção, disjunção, condicional, que eu já vou relembrar sobre isso também em outras questões. Então, qual delas é uma proposição simples? Letra C ou letra D? Letra C, né? Estrela é a capital do Rio Grande do Sul. Então, pode marcar aí, letra C de casa, C de coração, é a correta nessa questão.
certo? Então, na letra D também é uma proposição, só que ela é uma proposição composta. Este ou é uma disjunção inclusiva. Então, letra D, pode anotar aí que é uma proposição composta. Então, cuidado na hora da prova, porque de repente ele pode pedir no enunciado uma proposição lógica composta e daí a letra D seria a resposta. Tá? Então, esteja realmente atento ao que o enunciado propõe, aquilo que ele pede. Ele quer uma proposição lógica simples. Então, proposição simples é a letra C a correta. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica simples. Parece que a gente já viu essa história, né? Acabamos de fazer uma questão e o enunciado é igualzinho, né? Então, essa é a grande importância de fazer questões. A gente vai conhecendo de que forma as bancas pedem os assuntos. Então, tá aí mais uma questão para reforçar a ideia de proposição. O que é uma proposição lógica simples? Então, proposição tem que ser uma frase declarativa, com sentido completo, a qual a gente pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Letra A. Você gosta de morar em Pejuçara? Frase interrogativa, não é proposição. Letra B. Desejo-te muita sorte na prova. Isso exprime um desejo, não é? Tomara que você seja aprovado. Eu desejo que você faça uma boa prova. Então, é uma frase optativa, não é proposição. Vou escrever aqui, ó. Essa é optativa. Optativa. Exprime um desejo, tá? Talvez você não tenha visto ainda dessa forma. Interrogativo é o mais fácil, né? Uma pergunta. Interrogativa. Então, letra A não é uma proposição porque é uma frase interrogativa, uma pergunta. Letra B não é uma proposição porque é uma frase optativa, exprime um desejo. Letra C. A cidade de Pejuçara foi fundada em 1966. Declarativa, né? Então, vou deixar ela aqui guardada. Declarativa. É uma proposição. Letra D. Amo ser gaúcho. Uma frase exclamativa. Não é proposição. Letra E. Pejuçara, uma cidade gaúcha. Tem sentido completo? É uma frase declarativa? Não, né? Pejuçara, uma cidade gaúcha, é uma frase que não tem verbo. Então, não é uma proposição também. Então, não é proposição. Portanto, eu queria uma proposição lógica simples aí nessa questão, né? Só tem uma possível resposta, que é a letra C. A cidade de Pejuçara foi fundada em 1966. Tá? Não importa se isso é verdadeiro ou falso. Para ser uma proposição, tem que ser uma frase declarativa, com sentido completo. Se aquela afirmação, se ela é verdadeira ou falsa, é outra história. Tá? Não tem problema se essa afirmação não for verdadeira. Importa que ela seja uma frase declarativa e que a ela possa ser atribuído, então, um valor lógico verdadeiro ou falso. Certo? Questão 3. Prova de triunfo, aplicada em fevereiro de 2022. Uma questão para a gente reconhecer a leitura dos símbolos, né? Traduzir o símbolo para a linguagem corrente e vice-versa. Então, relembrar aí conectivos. Considerando P como a proposição, Triunfo é uma cidade gaúcha, e Q como a proposição, Triunfo é a capital do Brasil, é correto afirmar que a proposição lógica se Triunfo não é a capital do Brasil, então Triunfo é uma cidade gaúcha. É corretamente simbolizada, segundo a lógica, por. Antes de resolver a questão, vamos pensar em enxergar esse quadro aí que eu coloquei. Aqui nós temos a operação, o símbolo que representa aquela operação e de que maneira aquele símbolo pode ser lido. Então, para a negação, a gente usa um til ou esse outro símbolo que é tipo uma cantoneira, tipo um L maiúsculo viradinho. Esse símbolo indica negação, que a gente lê como não é verdade que, é falso que, não tal coisa.
Conjunção. Tipo um acento circunflexo, ó, um chapéuzinho viradinho para baixo. Conjunção mais usada é o E. Tá? Bastante usada, na maior parte das questões, quase que na totalidade das questões, a gente vai encontrar o E como conjunção. Mas já aviso que é importante que você saiba que existem outras formas de expressar essa conjunção. O mas, porém, entretanto, todavia, contudo, embora, também tem essa mesma função de conjunção. Tá? Então, principalmente o E e o mas, é importante que você guarde aí como conjunções. Disjunção inclusiva é o mesmo símbolo ali da conjunção, só viradinho para cima. Então, para baixo a conjunção, para cima a disjunção inclusiva, que se lê como ou. Disjunção exclusiva é o símbolo da disjunção com a barrinha embaixo, que se lê ou isto ou aquilo. Condicional, uma setinha para a direita, uma flechinha só de ida, que se lê como se então. E a bicondicional, seta para os dois lados, que se lê se e somente se. Esse quadro que está aí, ele tem que sair da tela, tem que sair do papel e ficar guardadinho aqui e aqui no coração. Tá? São coisas básicas para a gente conseguir depois evoluir no raciocínio lógico, para a gente compreender as outras coisas. Então, conforme o teu nível de intimidade com a matéria, anota esse quadro, copia, releia, tá? Revisite, né? Volte a estudar esse quadro, porque a gente tem que saber a operação, o símbolo e como aquele símbolo pode ser lido. Então, nessa questão 3, a gente tinha a seguinte situação. O enunciado propõe que P é a proposição Triunfo é uma cidade gaúcha e que Triunfo é a capital do Brasil. Então, a gente vai escrever agora em linguagem simbólica a seguinte proposição. Se Triunfo não é a capital do Brasil, então Triunfo é uma cidade gaúcha. O que eu tenho que identificar primeiro? O que é esse se? Então, o tipo de frase que é usado ali, eu preciso identificar qual é a operação lógica correspondente. Se tivesse um e, seria uma conjunção. Se tivesse um ou, seria uma disjunção. Eu tenho esse se, então. Se, então, a gente tem que reconhecer que é uma condicional. Tá? A condicional mais usada aí é o se. Poderia ser caso, poderia ser quando, poderia ser logo. Existem outras formas de expressar essa condicional também. Mas o se, com certeza, é o mais usado, mais comum. Como é que eu escrevo Triunfo não é a capital do Brasil? Eu sei que Triunfo é a capital do Brasil, está representado por que, conforme o enunciado propõe. A proposição que significa Triunfo é a capital do Brasil. Mas eu quero escrever que Triunfo não é a capital do Brasil. Então, isso é não que. Triunfo não é a capital do Brasil. Ou seja, então aqui eu tenho não que. Triunfo é uma cidade gaúcha. O enunciado define que a proposição P significa justamente isso, né? Triunfo é uma cidade gaúcha. O enunciado chamou isso de P. Então, olha o que eu tenho. Não que e P. São essas duas proposições que a gente vai conectar, que a gente vai combinar para formar essa condicional que foi dada. Essa operação de condicional, qual é o símbolo da condicional? Uma setinha só de ida, né? Uma flechinha para a direita. Então, dessa forma que a gente representa a proposição que foi dada no enunciado. Então, essa proposição em linguagem simbólica fica assim. Não que implica P. Que nós temos isso na alternativa. Não que implica que. Não que implica P. Letra E. Então, Equador. Letra E é a correta, então, nessa questão. Não que implica P. Outra coisa importante sobre isso. Um conectivo lógico, ele conecta duas proposições. Então, aquele operador, o símbolo que a gente vai usar, ele sempre vai ficar entre as proposições. Eu estou falando isso agora porque algumas pessoas imaginam que como a frase começa com se, né, se isso, então aquilo,
imagina que o símbolo tem que vir no começo. E daí tenta botar uma seta antes das proposições, o que não faz sentido. Tá? Então entenda que as proposições compostas são combinações de proposições simples. Quando a gente junta duas ou mais proposições, a gente tem as proposições que são compostas. Então esse conectivo, ele conecta as duas proposições, ele fica entre elas. Tá? Sejam quais forem as proposições, seja qual for a operação, o conectivo fica entre as duas proposições. Certo? Então não interessa se a operação seria conjunção, disjunção, bicondicional, não importa. O símbolo vai ficar entre as duas proposições, ele conecta essas duas proposições. Certo? Questão 4. Prefeitura de Nova Bassano, aplicada em outubro de 2022. Considerando falsa a afirmação, se Amanda é advogada, então Caetano é arquiteto. A afirmação necessariamente verdadeira é: o enunciado determina que é falsa, ó, considerando falsa, esta proposição. O que eu preciso observar? Esse se, então, o que é? Condicional. Então, é reconhecer na linguagem corrente a operação lógica que é utilizada ali. Se eu tenho um e, é uma conjunção. Se eu tenho um ou, é uma disjunção. Se eu tenho um se e somente se, é uma bicondicional. Eu tenho um se, então. Então, esse se, então, que tipo de operação lógica a gente tem aqui? Condicional. Condicional que o enunciado fala que é falsa. Então, eu preciso saber agora, nesse momento, o quê? Quando é que uma condicional é falsa? Então, mais um quadro aí de resumo daquelas coisas que tem que sair da tela para ficar guardadinho aqui e no coração. Tá? A gente precisa saber as valorações das operações. Quando é que uma conjunção é verdadeira? Quando é que uma disjunção é falsa? Quando é que uma condicional é falsa? Então, são coisas que a gente precisa saber para poder resolver as questões. Então, se você ainda não domina isso, fazer questões eu acho que é a melhor forma de fixar esses conteúdos. Mas tem esse quadro aí em mãos, copia, repete, enxerga, né? E aplica, porque a gente precisa disso para fazer as questões. Estamos falando de condicional, né? Condicional, estou aqui, ó. Condicional. A gente tem que saber que a condicional, então, ela só vai ser falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, uma condicional só é falsa quando ocorre VF nessa ordem, tá? Então, atenção. Falso somente quando ocorre VF nessa ordem. Antecedente verdadeiro e consequente falso. Somente assim a condicional é falsa. Então, nós tínhamos a seguinte proposição. Se Amanda é advogada, então Caetano é arquiteto. E o enunciado disse que isso é uma proposição falsa. Daí a gente vai lá e identifica a operação. Esse se é uma condicional. Daí eu preciso lembrar que a condicional ela só vai ser falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Ou seja, Amanda é advogada, isso tem que ser V. Caetano é arquiteto, isso tem que ser F. Então, condicional. Inclusive, anota aí, tá? Condicional só é falsa condicional quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, quando acontece VF nessa ordem. Eu sugiro que você faça essa anotação, porque algumas coisas, enquanto a gente vai fazendo juntos, parece óbvio, parece claro, está tudo entendido. Mas dias depois vai olhar aquele material e fica, da onde é que saiu isso, né? Então não custa nada aí algumas anotações. E também porque ajuda realmente a fixar esses conteúdos. Então, identifica lá, condicional. Quando é que é falsa? Condicional só é falsa se for VF nessa ordem. Em razão disto, eu tenho que Amanda é advogada. E, se eu precisar dessa informação, não sei se preciso ou não, Caetano não é arquiteto. É falso que o Caetano é arquiteto, então ele não é arquiteto. Tá? Caetano não é arquiteto. Agora vai depender do que a gente tem nas opções de resposta. A gente pode ter proposições simples e a gente pode ter também proposições compostas.
Então, a partir daquela condicional que foi dada, que o enunciado afirmou que ela é falsa, o que a gente conclui? A gente conclui que é verdade que a Amanda é advogada. E é verdade que o Caetano não é arquiteto. Então, a gente vai ver agora nas opções de resposta o que a gente tem. Amanda é advogada? Letra C. Já vai ser a resposta final, tudo certo aqui. Tá? Amanda é advogada, pronto, acabou. Agora, como exercício, eu proponho ainda que a gente analise as outras alternativas. De repente, suponha que não tivesse aquela resposta da letra C. Então, a gente vai analisar as outras para entender como a gente faz quando a gente tem proposições compostas nas alternativas. Retoma aqui o que a gente concluiu. A gente concluiu que Amanda é advogada, isso é verdadeiro. Caetano não é arquiteto, isso é verdadeiro. É falso que o Caetano é arquiteto. Então, na letra A, Amanda não é advogada, isso aqui é falso. Caetano é arquiteto, isso aqui é falso. E daí a gente olha a operação. Este ou é uma disjunção inclusiva. Daí a gente tem que saber que a disjunção inclusiva ela só vai ser falsa justamente neste caso aí. A disjunção inclusiva ela é falsa quando as duas proposições são falsas. Ou seja, na letra A, a gente tem uma proposição que é falsa. Alternativa B. Amanda não é advogada, eu sei que isso aqui é falso. Caetano não é arquiteto, isso aqui é V. Daí eu vou lá e olho a operação, ó. Este E é uma conjunção. Conjunção. Quando é que uma conjunção é verdadeira? Somente se as duas proposições forem verdadeiras. Então eu tenho aqui falso e verdadeiro. Portanto, letra B é uma proposição falsa. Então, vai depender sempre da operação. Eu tenho uma falsa e uma verdadeira. Se fosse ali uma disjunção na letra B, se fosse um ou, ela seria verdadeira. Então, depende da operação. A gente atribui os valores lógicos das proposições simples e depois tem que avaliar de acordo com a operação que foi utilizada naquela proposição. Letra D. Amanda é advogada, eu sei que isso aqui é V. Caetano é arquiteto, isso aqui é F. E este E é uma conjunção. Conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Então, eu tenho uma verdadeira e outra falsa na conjunção, isto é falso. Caetano arquiteto? Não, a gente concluiu que o Caetano não é arquiteto, né? Então, letra C é a correta, só podia ter essa mesmo correta, né? Senão teríamos um problema aí, né? Se houvesse mais de uma resposta correta, a questão deveria ser anulada. Mas eu quis aproveitar esse exemplo para a gente entender, explorar o exercício, como é que a gente avalia as outras alternativas quando a gente tem operações, quando a gente tem conjunção, disjunção, condicional. Questão 5. A proposição lógica, se Argel não é professor, então Bernardo é professor ou Cristiano não é professor. Essa proposição é falsa. Assim, é correto afirmar que entre Argel, Bernardo e Cristiano é ou são professores, quais deles? Então, veja de novo o que a gente tem aqui, ó. Esse se isso, então aquilo. Condicional. O enunciado dá uma condicional e afirma que ela é falsa. É falsa essa condicional. Exatamente o que a gente fez na questão anterior. Então, o enunciado dá uma condicional, afirmou que ela é falsa, eu tenho que lembrar quando é que a condicional assume valor lógico falso. Quando? Ó, condicional só vai ser falsa quando ocorre VF nessa ordem. Ou seja, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Argel não é professor, isso aqui é V. Bernardo é professor ou Cristiano não é professor, tudo isso é falso. Então, essa proposição, ela é composta, na verdade, por 3 proposições simples.
Argel não é professor, isso é uma proposição. Bernardo é professor, isso é outra proposição. Cristiano não é professor, isso é outra proposição. A gente tem 3 proposições simples aí. A condicional para ser falsa, necessariamente a gente vai ter essa situação de antecedente verdadeiro e consequente falso. Então eu tenho certeza de que é verdade que Argel não é professor, isso aqui tem que ser ver. E o consequente, o que vem depois do então, tem que ser falso. Presta atenção que tudo isso aqui tem que ser falso. Bernardo é professor ou Cristiano não é professor. Isso aqui tem que ser falso. Coloquei aqui embaixo para a gente pensar juntos sobre isso. Porque a gente tem uma disjunção. Esse ou que aparece ali é uma disjunção inclusiva. Então a gente precisa reconhecer em linguagem corrente a operação lógica associada. Aquele ou corresponde então a uma disjunção inclusiva. E daí eu tenho que lembrar que quando é que a disjunção inclusiva é falsa? Aquele quadro que eu acabei de mostrar, aqueles que tem que sair da tela, né? Que é mais uma coisa que a gente precisa guardar e aprender e saber para fazer as questões. A disjunção ela só vai ser falsa se acontecer das duas serem simultaneamente falsas. Então, identifiquei a operação, disjunção. Só vai ser falso se aqui for falso e aqui for falso também. A gente quer saber quais são professores, né? Então, olha só, o Argel não é professor, isso é verdade. Vou escrever aqui, Argel não é. Argel não é professor. Bernardo é professor? Não, é falso. Bernardo não é professor. E aqui a gente tem Cristiano não é professor, isso é falso. O que significa ser falso que o Cristiano não é professor? É falso que ele não é professor. Ou seja, é verdade que ele é professor. Era isso que a gente queria saber, né? Qual deles era professor? Qual ou quais? Então, Cristiano é professor. É verdade que o Cristiano é professor. É falso que o Cristiano não é professor, portanto, é verdade que o Cristiano é professor. Então, é ou são professores apenas o Cristiano. Letra C é a correta nessa questão.